Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, né? O N Assis aqui com vocês. Nesse dia aqui, pós-Copa, né? Pós-Copa, Brasil perdendo aí pra Noruega, Brasil eliminado da Copa do Mundo. E vou ser bem honesto com vocês, tá, rapaziada? O Brasil chegou, foi longe. Sem meio de campo, técnico perdido. Quem diria que eu fosse falar isso, hein? Ancelotti perdido, mas Ancelotti chegou nessa Copa perdido. A verdade é essa, né? Chegou com basicamente o mesmo time do Tite. O mesmo time horroroso do Tite, sem meio de campo. Os mesmos jogadores fracassados, perdedores do Tite, entendeu? O resultado seria outro, né? Perder. E cada Copa que passa, o vexame é maior, né? A vergonha é maior. Porque a gente começou perdendo para a Bélgica, que era a melhor geração da Bélgica, da história da Bélgica, né? Tanto é que eles perdem para a França de uma maneira ali bem difícil. A verdade é essa. Foram terceiro colocados. A gente perde para a Croácia envelhecida. E agora a gente perdeu para a Noruega. Que, com todo o respeito, tá? Tem o Haaland e o Odegaard só. O meio campo da Noruega, o camisa 8 ontem, andou em campo. Ele trotou, ele não correu em nenhum momento. Porque o Brasil não teve meio de campo. E eu sempre falei isso aqui no Legado Azulino. Desde a época em que o Remo jogava com o Treineiro Oliveira, né, e com o Osório, outro treineiro, sem meio de campo. No futebol, é impossível você ganhar alguma coisa sem meio de campo. É impossível. Você não vai ganhar. Não adianta. Você pode botar 10 atacantes, se não tiver alguém para criar, não vai adiantar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Tá? Ponto. E o Brasil caiu ontem para a Noruega, né? Uma pena, assim, pro torcedor brasileiro principalmente, né? Mas teve muita gente defendendo o Endrick, por exemplo, né? Ah, o Endrick tem só 19 anos, que não sei o que, perdeu aquele gol e tal. Ah, mas a culpa não é minha. O Endrick ter perdido o gol que perdeu, a culpa não é minha. A culpa é de quem criou o personagem, o super jogador Endrick, achando que seria o novo Ronaldo, o novo Pelé, né? O novo Romário. Sabe quantos anos o Haaland tinha? Sabe quando o Haaland estava arrebentando na Europa? Sabe quantos anos ele tinha? A mesma idade do Endrick, 19 anos. Estava voando, destruindo, acabando com o Bayern de Munique. Sendo campeão da Copa da Alemanha pelo Borussia Dortmund. O Haaland, esse louro aí, esse lindinho aí que ontem meteu 2 gols na seleção. Esse cavalo alado aí. Os maiores centroavantes do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro não, mundial, né? Tô falando merda aqui. Nem centroavante a gente tem. A gente que sempre foi referência de centroavante, nem centroavante a gente tem mais. Então, meu amigo, Era previsto, né? Era previsto. Só que eu achei que o Brasil ia chegar pelo menos nas quartas, né? Ia cair pra Inglaterra, gente. Ia ser humilhado pela Inglaterra. A Inglaterra ia engolir a gente. Não existe um mundo ou outro que a Inglaterra ia perder pra essa seleção aí. Não existe. O meio de campo da Inglaterra ia engolir com Bellingham, Henderson, o Rice, ia acabar com a gente. Não tem nem como, eles iam engolir a gente. Então, acho que foi bom porque a gente perdeu para a Noruega, mas perdeu de 2-1. Acho que da Inglaterra ia tomar uns 3-4, tá? Se bobeasse. Analisando friamente, tá? Não é sem clubismo nenhum. Mas assim, vamos falar aqui do Remo, né? Já falou sobre seleção, sobre essa seleção aí, patética, horrível. Mas vamos falar do Remo, né? Que anunciou nas suas redes sociais aí que vai ter um jogo treino transmitido pelo seu canal, né? A saudosa Remo TV vai transmitir aí o jogo entre Clube do Remo e Tuna às 19 horas lá no estádio Bainão, portões fechados, tá? Só vamos poder acompanhar pela TV o jogo entre Clube do Remo e Tuna, um jogo treino que o Clube do Remo vai fazer contra a Tuna. E aí, rapaziada, eu tô acompanhando aqui os outros clubes, né? O Flamengo, por exemplo, empatou em 2-2 num jogo amistoso contra o River Plate. Ó, o Flamengo, né? Amistoso contra o River Plate. O São Paulo já fez 2 jogos treinos, né? Empatou os 2, fez um jogo contra o Juventus da Moca e um outro contra o Bragantino, se eu não me engano. Os clubes da Série A estão se enfrentando, tá? Eles estão se enfrentando. E aí, se eu não me engano, o Grêmio perdeu para Chapecoense. O Grêmio tá numa situação bem complicada, hein? Perdeu para Chapecoense por 2-1, o torcedor lá tá indignado. Parece que o Cruzeiro também fez o jogo treino já. O Atlético Mineiro já vai fazer jogo treino. Então as equipes já estão se preparando para voltar pro Campeonato Brasileiro, que tem ali
por volta de 18 dias, 17 dias para o retorno do Brasileirão para o Remo, tá? Para o Vasco, para outras equipes, vai voltar antes, porque vão ser antecipados alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro. E esse jogo contra a Tuna, gente, assim, é claro, um jogo para ajustes do Léo Condé, ele vai colocar os 2 novos reforços do Remo, né, para jogar, o caso do Matheus Felipe e também do Edson Fernando. Então são jogadores que vão poder jogar pela primeira vez com a camisa do Remo, mas é um jogo contra a Tuna, né, rapaziada? É um jogo contra a Tuna. A Tuna que foi eliminada na Série D do Campeonato Brasileiro na primeira fase. Primeira fase não, né? Na primeira fase, o primeiro jogo de mata-mata. A Tuna foi eliminada pelo Iguatu. A poderosa, que pros mucurentos, né? Ah, a Tuna é maior que o Remo. O cara tem que ser muito retardado, muito debilóide, muito imbecil pra falar que a Tuna é maior que o Remo, cara. Sim, tem que ser muito doido, cara. Você tem que falar isso daí e não fazer uma cara de constrangimento. Você tem que falar, a Tuna é maior que o Remo, e não ficar com a cara tremendo de tanto constrangimento. Não existe isso, cara. Nem vocês são maiores que o Remo, que dirá a Tuna. Se juntar os dois, se somar, se fazer uma fusão, igual no Dragon Ball, uma fusão, Mukura e Tuna, não bate de frente com o Remo. Não bate de frente com o Remo. Mas por falar em rival, que ontem entrou no cacete do Ipiranga, eu acho assim, gente, já que a gente não vai conseguir fazer amistoso contra uma equipe da elite do futebol brasileiro, e a gente não vai poder testar esse elenco aí do Remo, eu repensei melhor naquele comentário que eu vi de um torcedor aqui, de alguns torcedores inclusive, tá? De fazer um amistoso contra o rival, contra a Mukura. Eu tô repensando, porque assim, gente, não adianta fazer amistoso contra a Tuna, contra a Águia, contra Tiradentes, contra Vênus, contra Itupiranga. Não adianta fazer amistoso contra esses times. Você não vai conseguir medir a qualidade do elenco. Eu sei que em alguns momentos é para alguns ajustes, mas não adianta muito. Agora, um amistoso contra a Mukura, valendo dinheiro. Como assim, mano? Valendo dinheiro. Vamos lá, vamos fazer uma coisa aqui bem básica, tá? Bem básica. Amistoso contra a Mukura no Mangueirão. 50% da renda em jogo. Quem ganhar, ganha 50% da renda. Bota 50 conto, 40 conto no jogo. Vai lotar. Vai lotar, meu irmão, vai lotar. Se for ainda falando que vai valer a premiação, vai lotar. Vai lotar. Remo e rival. Ah, mas o N é policiamento. Ah, o N é a questão da segurança. Sim, meu amigo. O Remo não paga isso toda vez? 50% da renda, aí os outros 50%, 25% para o rival e 25% para o Remo. De grana. É simples. 25% da renda para o rival, 25% da renda para o Remo. E 50% da renda, né? Claro, ali, já com todos os encargos já descontados. 50% da renda para o vencedor do jogo. Seriam, claro que, né, que nosso rival é um time de Série C, isso a gente tem que pontuar. Mas os caras dariam a vida, gente. Os caras do rival dariam a vida para ganhar o jogo. E a gente também. A gente também. Seria um teste muito bom pro time. Pensou a gente dar uma peia no rival? A moral que a gente volta. Porque pro torcedor, principalmente pro torcedor, seria importante. Medimos força com o rival aí, né? O rival da Série C, que já melhorou bastante, né? Porque o rival do Campeonato Brasileiro era um, o rival da Série C é outro. O Remo do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro não, né? Do Campeonato Paraense era um, hoje o Remo é outro. Não são melhores que a gente, eles? Ou você tá com medo do torcedor do rival? Você não tem que ter medo do Remo. O Remo não é freguês de vocês? Então, acho que seria um bom teste, cara. Eu acho que seria um bom teste. Eu tô falando sério. Porque o Remo não vai conseguir fazer amistoso contra uma equipe de alto nível. E se for pra fazer amistoso contra a Águia, esquece, para, cara. Faz amistoso contra o rival no meio de semana. Eles só jogam no final de semana. Mas amistoso contra o rival no meio de semana, numa quarta-feira, 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Pode ser, pô. Horário comercial, né? Valendo a renda. Duvido se o jogo não teria uma comoção. Duvido.
Conversa com a diretoria do rival, com o Tuma lá. O cara que fala que é muito bom ser Paysandu, conversa com ele. Ele não vai ficar com medo. Primeiro joga na imprensa, que é pra pressionar. Senão ele pode, né, peidar na farofa aí e não querer jogar. Joga na imprensa, ó, a gente tá querendo propor aí um jogo, um clássico aí contra o rival, um jogo amistoso de preparação para o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente testaria não só o nível do nosso elenco, claro, né, que ganhar do rival é mais que obrigação, mas a gente sabe que do outro lado viria um time com muita raça, com muita vontade de querer ganhar o jogo. Então a gente provaria não só a questão técnica do nosso time, mas também a questão mental. A questão mental dos jogadores. Porque se esses jogadores ganham o jogo, o astral é outro, melhor ainda. Eu sei que o torcedor vai falar, pô, não fizemos mais que a nossa obrigação, ganhamos um time de Série C. Tudo bem, eu concordo com você. Mas, cara, ganhar um clássico é incentivante para qualquer um dos lados. O rival mudou a história deles na temporada quando eles empataram aquele jogo contra a gente, o primeiro jogo. Como eu disse para vocês, é um clássico, querendo ou não, independente do nível dos times, independente da divisão que os times estão, é um clássico. São os dois maiores times da região, né? O Remo, que é o maior time da região, né? O gigante, colossal Remo, e o Paysandu, que assim, é um time mediano, mas é o maior time depois do Remo, né? Depois do Remo é o maior time. Então a gente pode, sim, quem sabe fazer esse clássico contra eles, valendo 50% da renda. Só que aí é que tá, a diretoria do Remo vai querer? Duvido. Eu faria. A gente já tem ainda 23 dias, semana que vem, quarta-feira, o jogo. Deixa eu olhar aqui as datas aqui, a gente tem que olhar as datas que o rival joga, né? Deixa eu olhar aqui as datas aqui, só para confirmar aqui para vocês, se daria para quarta-feira que vem esse clássico, né? Porque agora a gente vai enfrentar a Tuna, e aí, ó, o rival joga no domingo que vem, no dia 12, né? Que na fase de grupos. E só no dia 26, né, que eles vão jogar de novo. Quer dizer, só no dia 26 que eles vão jogar de novo. Bem depois da gente. Acho que daria pra fazer esse jogo, hein? Na quarta-feira. Acho que daria. Ou no domingo. Porque não, mas dia 23 o clube do Remo já entra em campo, né? Seria um bom tempo de descanso pro Remo. O Remo só teria quarta-feira pra fazer esse clássico. Quarta-feira que vem. Mas eu sinceramente duvido muito que vai acontecer, tá? Duvido muito. E outra coisa, não se iluda com um grande jogo que o Remo vai fazer, porque não vai fazer. Não vai. Ninguém quer vir jogar aqui. E o Remo não quer gastar dinheiro pra amistoso, pô. Pra ir jogar contra um time lá dentro lá. Tava até se cogitando um amistoso, acho que não engano, contra o Red Bull Bragantino no interior paulista. Mas acho que nem isso vai acontecer, tá? As movimentações no Remo estão muito fracas referente a isso. Deixa aí nos comentários aí. Até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu!